Para o mundo e adjacências, começa agora o Manaus 360 Podcast. A gente está começando hoje a nossa série de entrevistas com os candidatos ao parlamento. Ou seja, o Poder Legislativo vai estar por aqui, os candidatos que nós vamos poder escolher e vamos entender melhor quais são as propostas, o que eles querem fazer. E a gente começa hoje com a Michele Andrews, que é da bancada das Manas. Natural de Manaus, Michele Andrews é produtora cultural e fundadora do coletivo Difusão. Foi candidata a deputada federal em 2018, pelo PSOL. Também concorreu à Câmara Municipal de Manaus em 2020. Desta vez, já com uma candidatura coletiva, que foi a quinta mais votada, mas não foi eleita, porque o PSOL não atingiu o quociente eleitoral. Agora, compõe a bancada das Manas, pelo PCdoB, ao lado da advogada Alessandrine Silva, da assistente social Marclise Siqueira, da líder comunitária Patrícia Andrade e da administradora Val Fontes. Aqui do meu lado está a Alessandrine Silva, ela faz parte da coletiva Bancada das Manas. E deixa eu começar te perguntando, porque vocês têm uma participação muito importante na internet, vocês têm muitos seguidores, tem muita gente que apoia. Mas a gente consegue dizer que essas pessoas, elas revertem ali nas urnas? A gente teve uma experiência em 2020 em que as pessoas que compartilhavam, as pessoas da rua, do chão, elas votaram, elas mostraram esse resultado nas urnas, né? Nós somos a quinta candidatura mais votada dessa cidade e a gente tem uma lógica de trabalho que não é só rede, né? A gente trabalha com redes, ruas e realidades. Isso tudo se converte em voto e a gente já pôde comprovar isso com o resultado na urna, mesmo sendo uma candidatura de baixo custo, mesmo sendo uma candidatura popular, a gente conseguiu aí ser a quinta candidatura mais votada dessa capital, né? Legal. E tudo bem, a gente está vendo hoje essa caminhada na eleição junto com a Michele, que é a que aparece na urna na hora de votar. Mas como é que vai funcionar na prática? Vamos lá. Eleitas, vocês conseguiram, vocês chegaram lá. Na prática, como é que vai ficar essa comunicação entre vocês e Michele? Como é que vai funcionar isso? Como é uma coisa relativamente nova, na cabeça do eleitor pode estar um pouco confuso. Então, me conta aí como é que funciona. A gente teve uma resposta muito positiva em 2020, porque muita gente conseguiu compreender o nosso ritmo e a gente trabalha com essa formação didática, essa educação política, né, nas bases. A candidatura coletiva ela ainda não é regulamentada, né, mas o Tribunal Superior Eleitoral, em dezembro do ano passado, emitiu ali a possibilidade de constar na urna, junto com o nome do CPF, essa dinâmica da candidatura coletiva. Então, isso já está ali positivado. A gente acredita, né, que em breve as eleições vão dar essa resposta de regulamentação, mas, nesse momento, cada candidatura coletiva tem uma lógica de trabalho. E a bancada das Manas é uma bancada que não se formou coletiva só para disputar a eleição. A gente já faz um trabalho coletivo há muitos anos nesse estado. A gente não tem uma fórmula exata de atuação, porque a nossa atuação sempre foi muito dinâmica. Então, se a Michele estiver lá falando no parlamento, eu posso estar num dos municípios, eu posso estar integrando uma das comissões da Casa Legislativa, a Marclise pode estar em um dos nossos escritórios regionais, que é assim que a gente vai atuar, para dar conta, né, desse Estado e das suas peculiaridades. Então, a gente vai aí se dividir nessas atuações legislativas, mas vai também criar essa metodologia de trabalhar a bancada das Manas como uma candidatura, como um mandato que pensa o Estado do Amazonas. Então, a gente vai se dividir em escritórios regionais, a gente vai estar na rua. Esse é um fato que é incontestável, porque a gente vem daqui. Então, a nossa forma de atuação, ela vai ser dinâmica, plural, e não vai ser construída só ao lado das 5 mulheres, né? A gente tem uma dinâmica de trabalho aí que envolve ativistas, que envolve militância, que envolve comunitários. Então, o mandato da bancada das Manas, ele vai ser construído nas ruas, nos rios, nas realidades, né? A gente tem esse meio de trabalho, né? A gente vai conseguir se dividir
vai conseguir ocupar. E se uma de nós já é potente, forte, e já vai ali trazer os enfrentamentos que o Amazonas precisa, imagina 5, uma em cada lugar, uma em cada espaço, de acordo com a nossa mesma dinâmica. Né? Como é que vai funcionar essa, por exemplo, a Michelle tem um salário de 25 mil. Vocês vão dividir esse salário ou vocês vão usar a verba de gabinete? Vocês vão ser como funcionárias? Isso. A gente vai usar a verba de gabinete, né? O nosso salário vai ser como se fosse a assessoria, né? Que é possível de contratar. Uma parte do recurso da Michelle vai ser destinado também para esse edital que a gente vai organizar, que a gente está discutindo. Porque a nossa ideia é tornar esse mandato um mandato de muito mais gente, sabe? Então, não sei de onde você vem, qual é a sua realidade, mas a minha realidade, a realidade das mulheres com quem eu caminho, é de fazer ato, de distribuir cesta básica para as pessoas que passam fome, na pandemia, a gente levava idosos para se vacinar, porque inicialmente eram 5 pontos só. Então, a gente sabe da realidade de quem atua no terceiro setor. Cada uma de nós veio dessa realidade. Então, a gente pretende fomentar esses grupos, essas organizações do Estado inteiro, mas, principalmente, construir um documento de responsabilidade fiscal sobre esses recursos. Né? Obrigada, Alessandrine. Agora a gente vai ouvir quem a gente vai ver na urna na hora de votar na coletiva Bancada das Manas. Michelle, vem para cá. Agora sim a gente está com ela, Michelle, da Bancada das Manas, que vai aparecer na urna caso você vote na coletiva Bancada das Manas. Michelle, me conta uma coisa. Quem votar na coletiva vai estar votando em que projetos? Tem um principal que você possa falar aqui para gente, para dar o tom que é a coletiva? Priorizar a vida. Nós saímos de uma pandemia onde a gente sentia a necessidade de políticos mais ativos e o que eles falam é que a pandemia atrapalhou. Então, a gente quer fazer uma mandata presente, sem medo. Porque na hora que a gente precisou desses políticos, eles não estavam na rua, eles estavam fazendo home office. Todos bem alimentados, protegidos. E quem precisava estava sem aluguel, estava sem vacina, estava sem emprego. Então, a gente quer fazer um mandato popular, onde priorize crianças, mulheres, negritude, onde prioriza a vida. Hoje, eles estão brincando com a dignidade da pessoa, tipo, deixando ela com fome para eles chegarem lá e comprarem voto com uma cesta básica ou com R$400. Então, a gente quer mudar essa mentalidade, porque o voto é secreto, ninguém tem direito de te assediar para votar em políticos que não fizeram nada e tiveram a sua chance. Então, a gente quer fazer diferente. É sobre isso, é sobre um mandato coletivo, popular e participativo. Mas, como deputada estadual, tem um projeto de lei que consegue abranger tudo isso? Não só um projeto de lei, né? Vários projetos de lei. Né? Emprego e renda, que é encontrar dentro das questões do empreendedorismo mais humanizado, conseguir dar uma perspectiva de vida. Criança como prioridade fundamental, que a Alessandrine traz muito essa pauta. É urgente, nós estamos com as nossas crianças morrendo de fome, sendo violentadas, faltando creche, faltando projetos socioeducativos. Cultura, que é a minha área, então, assim, inadmissível a gente ser o Estado que é e não termos ainda uma lei estadual de cultura, pelo simples fato da falta de vontade política e de assistência social, que é onde os assistentes sociais estão na base, eles que escutam a comunidade, que trazem um diagnóstico. Quem está há mais de 7 meses na fila do SUS, quem está passando fome, quem está na fila do SUS com dor, quem teve a sua casa desabada, enfim, é o serviço social que traz todo esse diagnóstico. Então, esses são pilares da nossa candidatura que a gente quer fazer enquanto projeto na Lean. Né? E, principalmente, fiscalizar, né? Porque aqui ninguém tem rabo preso com governador, com nada. Então, assim, fiscalizar é fundamental.
Você falou de cultura, eu quero aproveitar essa oportunidade para perguntar como é que faz e se é possível levar essa questão da cultura, não deixar ela só aqui em Manaus, deixar ela também para o interior. Como é que pode agir quem é deputado estadual para fazer com que a cultura abranja não só Manaus? Claro, tem que trabalhar em Manaus também, mas como é que faz para atingir aí todos os municípios ou a maioria deles? Sim, eu já trabalho há mais de 15 anos no setor cultural, eu vivo disso. Então, uma maneira importante de você criar uma lei que vá servir para a vida real, não essas leis que muita gente cria e só fica lá no papel para fazer post de Instagram, é se relacionar com coletivos, associações, grupos de cultura, aonde vão trazendo diagnósticos de como é que a gente poderia operar uma lei em vários territórios, porque o Amazonas ele tem uma diversidade, né? Ele só ele tem 6 calhas de rios, então ali tem uma diversidade cultural, gastronômica, de cênica, de oralidade, indígenas, quilombolas, então não tem como fazer uma lei sem interagir com a comunidade, sem interagir com os trabalhadores da cultura. E isso a gente já vem exercitando, tanto pela minha experiência na cultura, como também nós tivemos uma pandemia. Pessoas escreveram projetos. Todo mundo que não conseguiu interagir, porque todo mundo queria, escreva seu projeto no formulário. A internet não chega igual para todo mundo no estado do Amazonas. A gente viajou, a gente se comunicava muitas vezes por SMS, só por ligação. Então, não dá para se inscrever no cadastro da cultura. E a Secretaria de Cultura não deu base. O governo de estado não deu base para isso. Entendeu? Então, assim, mas rolou um pequeno diagnóstico nisso, de como é que era interagir. Então, a gente sentiu dificuldade também da formação e de ter casas de culturas mais presentes no interior. E quem pode fazer isso são as associações. Então, através desse contato em rede, a gente vai conseguir criar, para além da Lei Estadual de Cultura, que é uma pauta que a gente quer trazer muito forte também, outras leis que consigam dar subsídio para o desenvolvimento cultural no nosso estado. O Amazonas é um Brasil dentro do Brasil, né? Porque Com ele certeza. é gigante, tem os problemas ali de logística e são realidades muito diferentes. Como é que vocês estão fazendo para conhecer essas realidades? Porque aqui em Manaus, quem vive aqui tem uma vida muito diferente de quem está em uma cidade que não é uma das principais eleitorais, assim. E mesmo elas também têm ali suas dificuldades. Mas como é que você faz para se conectar com todo esse Amazonas? Sim, é legal. Nós dividimos por calhas de rios. Então, nós temos grupos ou ativistas ou militantes do partido que são nosso ponto de referência afetivo, que recebem nosso material, que eles acolhem demandas que existem, propostas, ideias. Fazer uma campanha em um estado onde mais da metade da população está passando fome, para além de fazer campanha, nós também somos uma articuladora em rede, porque a fome dói ali naquela hora, né? Então, para além de ter um ativista lá recebendo o nosso material, ele também é uma pessoa que acolhe, que dá alternativa. Não, peraí, eu conheço uma assistente social, peraí, tem a vizinha ali, a gente pode fazer dessa maneira. Ajudamos a criar associações, porque como é que um parlamentar pode dialogar com a sociedade se não for pelas associações, instituições? Como é que ele vai mandar a emenda parlamentar? Entendeu? Então, desde aí, nosso processo é didático. Então, a gente se dividiu por calhas de rio, encontrando ativistas tanto da cultura como do partido ao qual a gente participa, e criamos uma rota de comunicação online, por telefone, por redes sociais, né? E indo presencialmente visitando essas comunidades. A gente chegou em comunidades onde eles falam, nunca veio um candidato aqui. Então, assim, e é por isso que eu repito muito quando eu estou em cima da caixa no trio elétrico, falando para a população na rua, porque quem não está falando para a população na rua deve estar comprando voto, né? Porque o eleitor está na rua.
Então, a gente tem que falar com ele. Eu falo, ó, tem muito deputado que foi eleito que não chegou lá onde era necessário conhecer o Amazonas. E tu sabe o que eles pediram de mim lá? Assim, ajuda a gente a montar aqui o nosso poço artesiano. As pessoas estão precisando de água, de qualidade de vida. Então, onde estavam esses deputados estaduais que não estavam se articulando para dar saneamento, qualidade de vida a essa população? O que eles fizeram? Porque eu sei que eles não foram lá na comunidade que eu visitei. A gente também não faz esse programa sozinho, Michele. A gente está aqui com estudantes do curso de Rádio e TV do Senac Amazonas e eles têm pergunta. Eles não estão só atrás da câmera, cuidando da técnica e tudo isso, mas eles vão participar com a gente fazendo pergunta. Agora a gente vai ouvir o Leonardo Valois. Você tem medo que haja algum conflito de ideias entre você e a bancada das manas? Porque muita gente acha que a gente está unida pela simples questão eleitoreira, e não é sobre isso. Nós já desenvolvemos trabalhos sociais na cidade de Manaus e a gente está unido por uma pauta de convergência, que é pelas mulheres, é pela cultura, é pela assistência social. Então, assim, não tem divergência. A gente debate e entra em consenso. Então, assim, quem não dialoga, acho que a gente vive brigando. E tem uma questão machista aí, né? De achar que mulheres não são unidas. Eu quero complementar a pergunta do Leonardo, porque a gente estava conversando aqui antes, eu entrego a gente mesmo. E aí é o seguinte, os partidos, eles têm problemas entre eles. O partido sozinho tem gente que é expulsa do partido e tudo mais. Uma bancada que tem que convergir, digamos assim, nas questões ali que são levantadas. Não há o risco de ter essa divergência que o Léo levanta, ainda que fosse um grupo de meninos, não era bem isso, mas assim, realmente tem uma questão que não é todas que pensam igual. Como é que vai resolver esse tipo de problema? E ainda bem que não pensa tudo igual, Sim, né? Porque rico, nós né? somos mulheres diversas e tem uma questão que nos chocou um pouquinho, que é esses conflitos de partidos, assim, quando a gente se filiou. É o hábito de dialogar, de manter uma ideia viva. Então, assim, a gente não é só a candidatura da bancada das manas, é uma tecnologia social política, onde outras mulheres, outros ativistas podem se inspirar. Então, a gente tem muito respeito com isso. E quando a gente vai para o PCdoB, explica o projeto Manas na Política, porque você tem que pensar num guarda-chuva sobre isso mesmo. Bancada das Manas é o que está para 2022, apresentar um projeto com início, meio e fim. E, tipo, a gente quer mais mulheres na política, a gente quer mais manas na política. Então, a gente tem um Estado que precisa de mais mulheres. Como a gente está na Lean, que tem só 4 que foram eleitas, e ainda não são aliadas aos movimentos sociais e feministas. Então, isso é preocupante para a gente. Então, o nosso projeto ele vem acima. Se tiver de sair, uma pessoa tiver de fazer um mestrado, de achar que não pode mais, a gente entende o ciclo, fecha com muita educação. Não precisa ter esses rachas, carta, nota de pesar, sei lá, o que eles ficam colocando ali, se degladiando entre eles. Não, a gente está focada. O que a gente tem para 2022? Pedir voto. Então, a gente vai pedir voto. E é isso que a gente quer no dia 2 de outubro. Certo, não entendi as indiretas, eu não... Tem várias indiretas na minha fala. Eles ficam brigando, a gente está na mesma federação, né? PT, PCdoB, PV, eles ficam brigando entre si lá nas redes sociais, outros candidatos. Ou seja, o que vocês estão propondo é fazer política, que é dialogar no fim das focar, contas. Né? A gente é mana de comunidade. Então, cada tempo que a gente perde falando do outro, a gente já perdeu um voto aqui. Entendeu? Já perdeu alguém que não vai acreditar no projeto. Porque, mano, se tu tá perdendo tempo lá, cortando o outro, em vez de apresentar as tuas ideias, conversar direito, enfim. E a nossa redação também tem perguntas. A gente vai ouvir agora o Gabriel Veras. Pode perguntar. A minha pergunta é sobre meio ambiente.
Nos últimos anos, o Amazonas tem demonstrado dados preocupantes em relação ao crescimento do desmatamento, das queimadas, da pesca e do garimpo ilegal. Ao mesmo tempo, ambientalistas têm demonstrado preocupação com projetos de lei que tramitam na Assembleia Legislativa. Qual o compromisso da bancada das Manas, caso eleita, com a pauta ambiental? Viver em harmonia com a Amazônia. Garimpo é defasado. Derrubar as árvores, matar indígenas, quilombola é defasado, é prejudicial para a nossa Amazônia. Então, a gente vai fazer uma frente mesmo para proteger a Amazônia, o Amazonas e combater as fake news. Porque o que a gente vê na televisão é gente condenando o ribeirinho que está queimando, o quintal, é porque setembro é o mês quente. Não é sobre isso. São as grandes indústrias que estão aí matando a Amazônia, consumindo, sugando ela direto, sem nenhum compromisso e de forma que vai atingir a todos nós. É possível que a gente não tenha futuro se a Amazônia não estiver em pé. E o nosso público que nos acompanha, o leitor do Manaus 360, também está de olho e está participando aqui ativamente, mandou uma pergunta. Vanessa Gomes pergunta assim: o que vocês pensam sobre o cotão na atividade parlamentar? Olha, o cotão nem deveria ser um problema para quem realmente exerce o seu papel como parlamentar, porque pensa só numa dimensão do que é o Amazonas. Nossa intenção, quando eleitas, é montar cinco escritórios regionais para atender as calhas de rio. E você precisa de recursos para fazer um bom trabalho disso. Por que outros parlamentares não têm seus escritórios regionais? Por que outros parlamentares não usam transporte para escutar a demanda de outros municípios? Então, o cotão, hoje, ele está sendo meramente para manter privilégios, e a gente não quer isso. Tanto é que a gente vai trabalhar com transparência para mostrar para onde foi cada itemzinho que a gente gastar. E se não for necessário gastar o cotão, a gente não gasta. Agora, sim, o salário que hoje o parlamentar recebe é básico, assim, não precisa aumentar cotão, não precisa criar kit, mídia ou outras coisas parecidas para trabalhar. Não precisa. Então, assim, qualquer coisa que vá extrapolar, gastar o dinheiro do povo, a gente com certeza vai ser contra. Mas o parlamentar precisa trabalhar com dignidade, e quem não trabalhar com dignidade, que não use esse cotão. Só lembrando aqui que o cotão é a cota de atividade parlamentar, então é aquela verba que o parlamentar usa para fazer o seu trabalho. Então, é pagamento ali de telefone, pagamento de viagem, enfim, tudo que ele usa para trabalhar está nesse cotão. Olha, o cotão, tu não me perguntou diretamente, mas ele é um recurso que, se os 24 aprovaram, o recurso está lá. Ele está disponível para ali. Ele não pode sair de, não vou usar, então não vai existir a minha cota. Vai existir. A casa continua detentora desse valor. Então, não vai mudar a vida do trabalhador. Então eu não vou pagar o cotão para elas, então não vou pagar nada. Não, você vai continuar pagando mesmo que a gente não use. Então, a nossa estratégia é usar ferramentas para distribuir esses valores, entendeu? E conseguir fomentar as políticas que a gente acredita. Então, eu poderia, vamos dizer não para o cotão. A gente vai dizer não para o cotão e 23 vão votar que sim. E a gente pode dizer não porque é bonito narrativamente, mas na prática não significa nada. Não significa nada, o dinheiro vai continuar lá. Então, o que a gente pode fazer para que esse dinheiro seja redistribuído? Né? Então, a gente tem uma especialista, que é a Marcela Lacerda, que a gente dialoga com ela, tem dialogado com ela desde a eleição passada sobre responsabilidade fiscal. Né? Ela trabalha com isso e ela facilita, eu sou advogada, ela também é advogada, mas ela facilita esse entendimento para que a gente consiga criar novas metodologias e um novo arranjo sobre para onde vai o quê. E isso vem é muito cobrado de nós, enquanto candidatura coletiva, enquanto mulheres. E vocês? Vocês são esquerda mesmo? Vocês são oposição? O que vocês vão fazer? Mas a bagunça já está lá.
A bagunça já está feita. O que eu fizer, o que a Michelle fizer, não vai mudar aquilo ali. O que a gente precisa entender é como hackear esse espaço para que mais gente usufrua desse valor ou se sinta representada. Porque, olha, se eu preciso viajar 62 municípios e visitar... Tu já viajou ao Amazonas assim? Tipo, pouco. chão. Não é fácil Não. você chegar. Não é fácil você chegar... Chegar em Santa Isabel é 18 horas de expresso. Para você chegar nas comunidades de Santa Isabel, são 100 litros de gasolina de barco. E gasolina lá... A internet, 1 hora de internet lá é R$10. Então, se eu sou parlamentar e eu tenho um recurso disponível, eu poderia chegar nesse lugar. Os caras não chegam porque eles não querem. Eles não chegam nesses lugares porque eles não querem. Porque tem dinheiro para fazer. Eles poderiam usar bem esse cotão. Eles poderiam trabalhar bem, como a Michelle pontuou. Mas eles não querem. Então, a comunidade nunca viu deputado eleito. Ah, porque é uma comunidade que só dá 20 votos. É essa a resposta deles. Entendeu? Então, o cotão, o problema não é o cotão, porque esse dinheiro está ali da Assembleia Legislativa, dali. É o dinheiro de lá, não vai sair de lá para qualquer outro lugar. A gente precisa também entender das competências e do direcionamento da verba pública. Dados da Fundação Getúlio Vargas indicam que hoje 51% da população amazonense vive em situação de pobreza. Mas muitas pesquisas mostram também os efeitos da fome e da pobreza em crianças, principalmente durante a primeira infância. O que a bancada pode fazer, caso eleita, para agir nessa situação muito preocupante? Certo. Hoje, no Brasil, 73% das crianças não comem as 3 refeições diárias, não comem de manhã, de tarde e de noite. E esse dado nos preocupa muito porque o Amazonas é um dos estados onde mais pessoas passam fome. Quando a gente fala de primeira infância, quando a gente fala de criança, a gente está lidando com o futuro do nosso estado. Se as crianças hoje mal têm acesso à alimentação, esse é um dado que vai reverberar não é só agora, é sobre todo o futuro do nosso estado. Então, a gente elaborou um caderno de propostas comprometido com a Agenda 1227, que é uma agenda que fala de criança ser prioridade absoluta, conforme dita a nossa legislação. A gente elaborou um caderno de propostas que fala de fomento à agricultura familiar, que é um lugar muito importante do estado. O Amazonas não precisaria estar passando fome hoje se a gente tivesse fomento à agricultura familiar. O deputado estadual, ele tem limitações sobre a competência, mas ele pode fazer indicações ao governador, ele pode trabalhar fomentando organizações não governamentais que lidam com a alimentação, que lidam com a distribuição desse alimento, tem um nome que chama, que é você levar o alimento de um lugar onde ele é produzido para onde ele precisa ser dispensado. Tem um nome exato sobre isso, mas eu não lembro agora. E se a gente conseguir trabalhar essa política no nosso estado, a gente já conseguiria resolver o problema das nossas comunidades, das nossas crianças. A gente precisa entender que a alimentação ela não pode ser só sobre assistencialismo. A alimentação precisa ser sobre fomento à agricultura, fomento a orgânicos, e as crianças da gente precisam comer bem. Michelle, é um podcast, é o Manaus 360, a gente tem essa linguagem mais moderna e a gente quer trazer um jogo, então, porque a gente quer inovar aqui. Que nem a bancada das manas faz, a gente também quer fazer. Legal. Então, é o seguinte, nós vamos colocar imagens de figuras públicas, políticas, locais, e a gente quer saber a tua opinião sobre essas pessoas. São pessoas que já tiveram um trabalho, então você pode falar em cima disso. E é isso, vamos lá. Wilson Lima, governador. Deixou faltar oxigênio, não deu atenção à classe artística, enfim, deixou o Amazonas sem nenhum desenvolvimento, tanto é que a gente está com mais de 50% da população sem fome, sem comer. Amazonino Mendes, ex-governador, atual candidato ao governo. Gente, ele, enfim, passou já, né, o tempo do bichinho. Eduardo Braga, atualmente é senador e tenta aí uma vaga também como candidato ao governo do Amazonas. Eduardo Braga é do nosso time, o Lula montou um time aqui para a gente conseguir ganhar as eleições, e o Eduardo Braga faz parte desse time, então é uma pessoa que eu respeito muito, e a gente vai para cima para fazer o Lula ganhar as eleições. Coronel Menezes, atualmente, ele não tem nenhum cargo, mas ele tenta aí o cargo de senador. Infelizmente, ele fica fazendo um coro contra a esquerda
de forma muito mentirosa, e isso prejudica a informação da população. Para mim, parece que ele foi convocado para falar mentiras, né? Sobre a esquerda, sobre estatísticas que tem no estado do Amazonas. Michele, quero agradecer sua presença aqui. Nosso tempo já está acabando, então esse é o momento das considerações finais. Você pode falar número, pode pedir voto, fica à vontade. Muito obrigada. Eu quero pedir o seu voto em um projeto coletivo que se chama Bancada das Manas. No dia 2 de outubro, você digita 65123, vai aparecer o meu rosto, mas eu estou representando esse projeto coletivo que é composto por 5 mulheres. E nós somos do time do Lula, que tem como deputada federal Vanessa Graziottini, 6513, para estadual Agente, 65123, para senador o Omar, 555, e para governador 15 e o nosso querido Lula, 13. É isso, gente. Vamos votar consciente. Qualquer dúvida, acesse as nossas redes sociais, acompanhe a nossa proposta e vamos juntas. Eu agradeço sua presença aqui. Para você que é nosso leitor, que está acompanhando, continua com a gente para você ficar bem informado e votar bem, votar direito para o parlamento. A gente sabe que a gente tem ali uma preferência em conseguir votar melhor no poder executivo, mas o legislativo ele precisa funcionar para que o executivo seja fiscalizado, para que tenha ali boas leis, para que o orçamento passe com responsabilidade. Então vamos ter cuidado também na hora de votar no legislativo, tá bom? Continua com a gente para acompanhar mais entrevistas.